Hoje nós vamos relembrar um caso que comoveu o Brasil inteiro e que levantou inúmeras discussões sobre saúde mental, responsabilidade, segurança e, acima de tudo, sobre a forma como cuidamos das pessoas mais vulneráveis ao nosso redor. Esse caso não é apenas uma notícia trágica. É um convite para olharmos com mais cuidado para a realidade de muitas pessoas que vivem à margem, invisíveis, tentando sobreviver em meio a desafios que a maior parte da sociedade nem imagina. É uma história que chocou, entristeceu e fez muita gente parar para pensar: como chegamos até aqui? A história de hoje é sobre Gerson de Melo Machado, um jovem de 19 anos que ficou conhecido como Vaqueirinho. Um garoto cheio de conflitos internos, que carregava uma vida marcada por abandono, dificuldades emocionais profundas e um sonho incomum: chegar perto de leões. Esse apelido, Vaqueirinho, surgia de um jeito até carinhoso para alguns que o conheciam superficialmente, mas por trás dele havia uma vida inteira de dor, de solidão e de uma luta constante contra seus próprios pensamentos. Para muitos, ele era só um jovem excêntrico, para outros, um rapaz problemático, mas para quem conhece sua história de verdade, ele era um reflexo de falhas sociais que se acumulam há décadas no país. Era um dia comum no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa. O zoológico estava movimentado, cheio de visitantes, famílias, crianças curiosas olhando cada recinto. As risadas, conversas e sons do ambiente compunham um cenário típico de um dia ensolarado em um parque. Vendedores ambulantes chamavam a atenção por seus produtos, guias conversavam com grupos de estudantes e tudo parecia absolutamente normal. Mas, diferente de todos ali, Gerson tinha outro objetivo ao entrar naquele local. Enquanto a maioria observava os animais à distância, ele tomou uma decisão que ninguém imaginava: invadir o recinto da leoa Leona. Esse não foi um impulso comum, não foi algo aleatório. Algo dentro dele estava o conduzindo, como se aquele momento fosse de alguma forma inevitável para sua própria lógica interna. E é justamente isso que torna essa história tão complexa: entender que a decisão dele não surgiu do nada, mas de um histórico de vida marcado por traumas profundos. O espaço era protegido por vidros, grades e uma estrutura alta, pensada justamente para evitar esse tipo de situação. Mesmo assim, ele escalou uma parede de aproximadamente 6 metros, utilizando uma árvore como apoio, até atingir a parte interna da área onde o animal vivia. Isso demonstra determinação, mas não no sentido romântico que algumas pessoas tentaram criar, e sim no sentido de um comportamento que já não estava mais dentro do controle de alguém emocionalmente saudável. Para qualquer pessoa, olhar aquela barreira significaria pare. Para ele, significava apenas um obstáculo a ser ultrapassado. Várias pessoas viram a cena acontecer, vários celulares foram erguidos, gritos de alerta surgiram imediatamente. Mas Gerson parecia decidido. Parecia imerso apenas naquele objetivo. As pessoas ao redor ficaram divididas entre o choque, o medo e a impotência. Alguns gritavam para que ele voltasse, outros tentavam chamar autoridades, outros filmavam sem nem entender o que estavam prestes a testemunhar. Era como se todos estivessem assistindo a uma tragédia em câmera lenta e não houvesse absolutamente nada que pudessem fazer. A motivação dele? É difícil ter certeza. A polícia descartou a possibilidade de acidente. Tudo indicava que ele realmente queria estar ali, perto da leoa, algo que fazia parte de uma obsessão real que o acompanhava desde muito jovem. Observar o comportamento dele ao longo dos anos mostrava que havia ali um padrão, uma busca, talvez até uma fantasia construída pela mente de alguém que nunca teve estabilidade emocional. Esse desejo de chegar perto de leões não era apenas um capricho, era um símbolo constante em sua vida. Mas para entender por que esse momento aconteceu é preciso olhar muito além do zoológico. É preciso voltar para a vida de Gerson. E quando fazemos isso, o que encontramos não é apenas um jovem com uma atitude extrema, mas um conjunto de falhas familiares, sociais e institucionais, que lentamente foram abrindo caminho para o inevitável. Ele nasceu em extrema pobreza, em uma família marcada por transtornos mentais graves. Sua mãe e seus avós tinham esquizofrenia, e por causa disso, ainda na infância, ele foi afastado da família e encaminhado ao conselho tutelar.
Imagine uma criança crescendo sem referências estáveis, sem afeto constante, sem estrutura emocional, sendo empurrada de um lugar para outro. A infância é o alicerce da mente, e a dele foi construída sobre rachaduras profundas. Enquanto seus 4 irmãos foram adotados, ele ficou para trás. Considerado uma criança difícil, acabou passando por abrigos, ruas e instituições. Esse detalhe é doloroso. Todos os irmãos foram adotados, menos ele. O que isso faz com a mente de uma criança? O que isso causa na visão que ela tem de si mesma? Quantas cicatrizes invisíveis se formam quando alguém percebe que não foi escolhido? Aos 12 anos foi encontrado sozinho, vivendo em uma rodovia. Foi aí que recebeu o diagnóstico de esquizofrenia. E a partir dali, começou um ciclo de internações, atendimentos psiquiátricos e pequenos conflitos com a polícia, quase sempre frutos do descontrole emocional, nunca por crimes graves. Essa fase revela um país que ainda não consegue oferecer suporte adequado para jovens em sofrimento mental profundo. Gerson precisava de acompanhamento especializado, constante, humano, mas recebia apenas intervenções emergenciais, paliativas, sempre temporárias. Aos 18 anos foi considerado incapaz de responder por seus atos. Precisava de cuidados contínuos, de acompanhamento próximo, de estrutura social, mas esse acompanhamento nunca veio da forma necessária. A burocracia, o abandono, a falta de estrutura social, tudo isso seria como um empurrão para alguém que já vivia à beira do abismo. Em um dos relatos mais marcantes, ele disse que se sentia mais seguro preso ou internado do que vivendo nas ruas, e isso já dizia muito sobre a sua realidade. Pense bem, para alguém preferir a prisão à liberdade, é porque a vida aqui fora era ainda mais assustadora do que qualquer cela. Apesar de tudo, ele tinha um sonho quase infantil, mas profundamente simbólico. Queria ir para a África, domar leões. Chegou até a se esconder no trem de pouso de um avião, acreditando que estava indo para um safari. Arriscou a própria vida motivado por um desejo que vinha de algum lugar dentro dele, talvez de esperança, talvez de confusão, talvez das duas coisas. Esse episódio do avião é uma das maiores provas de que sua mente já estava num estado de delírio, fantasia e fragilidade emocional extrema. E foi nesse contexto que chegou ao zoológico naquela sexta-feira, sem supervisão, sem cuidados, sem ninguém ao lado para interromper uma decisão extrema. Esse detalhe talvez seja o mais triste de todos. Ele estava sozinho, como esteve quase a vida inteira. Depois do ocorrido, muita gente questionou: de quem é a culpa? Da leoa? Do zoológico? Do Estado? Da família? Dele mesmo? Essas perguntas surgiram como tentativa de encontrar lógica no ilógico, mas a verdade é que nenhuma resposta é simples. Mas analisando a situação com profundidade, a resposta é mais complexa e ao mesmo tempo dolorosa. A leoa Leona não teve culpa alguma. Ela nasceu e cresceu naquele zoológico, sempre se comportou de maneira previsível para um animal selvagem. Nunca demonstrou agressividade incomum. Ela apenas reagiu instintivamente ao ver seu território invadido. Animais não agem com maldade, eles agem com instinto, e o instinto é implacável. O zoológico também seguia as normas de segurança exigidas. Havia muralhas, placas, barreiras e todas as estruturas necessárias para prevenir acidentes. A entrada do jovem foi algo imprevisível, inesperado e extremamente incomum. Por mais que se discuta a segurança, não há recinto projetado para impedir alguém absolutamente decidido a entrar. No fundo, a tragédia não começou naquele dia. Ela começou muitos anos antes, na infância de Gerson, na falta de apoio, nas lacunas do sistema, na ausência de uma rede de cuidado que poderia ter mudado o destino dele. Esse caso expôs algo muito maior, como o abandono emocional e social pode se transformar em tragédias que parecem inesperadas, mas na verdade são previsíveis quando olhamos o contexto com honestidade. A principal pergunta que ficou no ar foi: como alguém tão vulnerável chegou sozinho até ali? O enterro de Gerson aconteceu no dia 1º de dezembro. Sua mãe biológica, da qual foi separado ainda pequeno, apareceu acompanhada de uma prima. Um momento silencioso, triste e que reforçou ainda mais a sensação de que aquele garoto passou a vida inteira tentando encontrar um lugar onde fosse visto. E ali, naquele enterro simples, ficou evidente que a vida dele foi marcada por ausências.
Hoje, ao olhar para essa história, fica uma mensagem clara. Não é sobre culpar a leoa, nem o zoológico. É sobre entender o quanto a falta de assistência pode levar alguém ao limite. É sobre refletir sobre responsabilidade coletiva. É sobre lembrar que existem pessoas ao nosso redor que estão sofrendo em silêncio, vivendo batalhas internas que ninguém enxerga. E por isso, sempre que possível, precisamos estar atentos, presentes, dispostos a ajudar principalmente aqueles que não conseguem pedir por ajuda. Descanse em paz, Gerson. Que histórias assim nos façam refletir, e que tragédias como essa se tornem cada vez mais raras.